Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial e nós vamos tratar de um assunto que é muito relevante para você que está aí do outro lado. Hoje a gente vai falar sobre a aposentadoria, as novas regras da aposentadoria. Nós vamos falar também de você, né? Não só pessoa física, mas também pessoa jurídica. Como que é esse processo seu de aposentadoria, o que você precisa fazer, o que não deve ser feito. Nós vamos falar também sobre gestão financeira, que é uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam no dia a dia, ainda mais para quem empreende ou para quem tem uma profissão, né? Às vezes a pessoa é um fisioterapeuta, é um médico, enfim, um dentista e tem muita dificuldade para fazer a gestão financeira, fazer fluxo de caixa, fazer o quê? Entender o que é o Prolabore, o que é o seu salário, o salário do empresário. Então nós vamos tratar de muitos assuntos hoje e eu quero aqui me apresentar novamente, sou o Ibrahim, né, profissional do marketing e vendas aqui na internet, que te ajudo todos os dias a criar mais oportunidades de venda dentro das redes sociais, através de vídeos que vendem e anúncios online. Então vai ser um prazer poder contribuir de um pouco da minha experiência quanto profissional, daquilo que eu coloco em prática no meu dia a dia, e eu trago aqui também ele, que é um irmão, um amigo, né, de muito tempo, e hoje é o meu atual contador dentro da minha empresa. Thiago Ferreira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Ibrahim. É uma satisfação enorme estar trocando essa ideia, passando um pouco da minha experiência de mercado também e tentar ajudar aí a galera a ter uma visão mais ampla do negócio, ter uma visão mais ampla do controle financeiro deles. Muito bom, muito bom. Então você que está aí nos acompanhando, talvez você está chegando nas redes sociais, que a gente colocou uma transmissão ao vivo. Você que está assistindo de forma gravada no YouTube, seja muito bem-vindo às nossas plataformas digitais. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, coloca no Instagram Ibrahim, coloca lá Thiago Ferreira, contador, Thiago. Como que é o seu Instagram? @contábil Thiago Ferreira. Beleza. Então você pode nos encontrar também nas outras redes vizinhas, LinkedIn, Facebook. Estamos em todos os lugares para que você tenha acesso à informação de forma com muita qualidade e de forma descontraída, sem ser aquela coisa engessada. Então não espere que aqui seja mais um episódio que você vai ficar, nossa, mais uma pessoa, um bando de gente falando difícil, um monte de termo difícil aqui na internet. Não. A nossa intenção é passar a informação para você que está do outro lado de forma leve, descontraída e principalmente de forma didática, para que qualquer pessoa que esteja do outro lado consiga entender aquilo que nós estamos passando. Então, Thiago, o que eu acredito que é uma dor muito grande, né, pro profissional, para quem empreende hoje no Brasil, é a questão da gestão financeira. Eu converso no meu dia a dia, né, com muitos dos meus clientes que nós atendemos hoje lá no escritório. A gente tem um escritório no qual eu administro, que a gente oferta os serviços, né, de anúncios online na internet, planejamento estratégico, né, produção de vídeo, produção de conteúdo para a internet, e tudo voltado para a gente trazer mais venda para dentro desse negócio, dessa empresa que contrata a gente. E uma dor que eu vejo muito grande no empresário ou no profissional é que ele não consegue ter um controle financeiro, ele não consegue fazer uma gestão financeira boa do negócio dele, do empreendimento dele. E quando a gente fala de gestão financeira, é algo muito grande, né? Não é só entrada e saída do que entra e que sai ali de dinheiro na empresa. Gestão financeira tem muitos outros braços. E aí eu quero com você nesse episódio de hoje, nós viemos conversar sobre esses braços. O que é essa gestão financeira? É um bicho-papão? É uma coisa que é fácil? Eu sei que não é. Mas eu quero que você, nesse episódio de hoje, venha contribuir com a gente um pouco o que é essa gestão financeira. Então, vamos lá. A gente parte do princípio que para você empresariar é uma situação bem fácil. Você pegar, abrir um CNPJ e eu me tornei empresário da noite pro dia. Só que o grande ponto é que as pessoas elas esquecem que tem os prós e tem os contras. E muitas das vezes esses contras é você ter um serviço contábil que o empresário enxerga que o contador ele só manda guia para pagamento, só manda boleto e qualquer outra coisa relacionada do tipo. E muitas das vezes ele esquece que o contador é parceiro do negócio dele na estratégia, no controle financeiro e como a gente está podendo alavancar o negócio de cada operação envolvida. O grande ponto é achar que pode fazer tudo sozinho, né?
Então, eu posso controlar meu financeiro, eu posso estar na rua vendendo, prospectando meu trabalho, eu posso estar fazendo meu marketing sozinho, postando meus stories de forma aleatória, sem uma grade, sem um perfil muito bem alinhado para você apresentar. Então, eu vejo de forma que é o primeiro erro do empresário é você tentar fazer tudo sozinho. Eu entendo que no início você tem uma dificuldade financeira, você não tem um aporte tão grande financeiro para você alavancar o teu negócio, mas de fato a parceria, o desenvolvimento é extremamente importante e estratégico para a tua tomada de decisão. Então, assim, não é simplesmente você pegar o teu extrato bancário, o que eu paguei, o que eu deixei de pagar, o que entrou, o que eu deixou de entrar. Não é simplesmente isso. Em nenhum dos momentos, assim, das empresas que eu atendo, óbvio que eu sou muito próximo dos meus clientes, eu oriento eles sempre a analisarem o mercado. Hoje a gente está com uma taxa Selic batendo quase 15%. E por que você não utiliza essa taxa Selic para te rentabilizar e você aplicar um dinheiro? Não faz sentido. Mas aí a ideia é o quê? Eu vou lá, pego um empréstimo. Mas meu empréstimo hoje está com uma taxa absurda por conta da minha Selic. Então eu vou pagar muito mais do que eu pagaria há anos atrás por conta dos juros. Por que eu não penso inverso? Por que ao invés de eu captar recurso, eu aplico o meu recurso e faço esse recurso trabalhar para mim? Então, assim, no mercado hoje, a gente também oferta um serviço de BPO financeiro, que na verdade é uma reestruturação financeira do negócio, com prazos de pagamento, com prazos de recebimento, e a gente só manda para o empresário para ele validar a operação, para ele dar o cheque no banco e o banco efetuar o pagamento. Então, por exemplo, na próxima terça, dia 20, vence o Simples Nacional. Na segunda-feira eu estou subindo a guia do Simples Nacional para o banco, ele dá o cheque e vida que segue. Boleta aquele pagamento e ele faz o pagamento. Para ele, a minha ideia, a ideia do meu negócio, não só com contabilidade, não só com estrutura financeira, é de fato ser parceiro do cliente. Eu não sou um contador de 20 anos atrás que simplesmente mandava guia e não tem uma estrutura de negócio montada. Hoje eu sou muito mais próximo dos meus clientes. Todos os meus clientes, além de ter o telefone do meu escritório, têm o meu telefone pessoal, que caso precise de alguma urgência, alguma coisa mais detalhada para a gente tratar, ele tem a possibilidade de me ligar e eu atender ou retornar se eu tiver em algum momento ali enrolado para resolver outras questões, mas eu dou essa liberdade para ele entender exatamente isso, ser parceiro do meu negócio, não só aquele cara que vai me gerar uma guia, vai me gerar um boleto, vai me mandar imposto para pagar. Muitas das vezes a gente tem aí três âmbitos de tributação: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Muitas das vezes o empresário acha que o regime simplificado é a melhor opção, mas muitas das vezes não. Às vezes eu estou pagando muito mais tributo eu estando no Simples Nacional se eu tivesse num lucro presumido ou num lucro real. Então, assim, é uma análise que eu faço toda virada de ano. Eu faço uma análise nas estruturas de negócios de cada cliente para definir e tentar diminuir a carga tributária para ele. Então, é basicamente hoje isso que me mostra um caminho e, obviamente, eu vejo a dor do empresário nesse sentido. Bem, Thiago, eu entendi, né, acabou que o Thiago acabou explicando um pouco o que ele faz pro empresário hoje, pro cliente dele, né? Mas só para a gente não fugir muito desse primeiro assunto que a gente está falando aqui sobre a questão da gestão financeira, que engloba planejamento, né, controle, Sim, fluxo de caixa, o marketing, envolve tudo isso, né, pagamentos, recebimentos. Gestão financeira envolve recursos humanos, lidar com os funcionários, para quem tem funcionário. Então, quando eu falo da gestão, né, da gestão geral do negócio, eu falo nesse sentido. Eu entendi que você falou, né? Você acabou relatando, né, um pouco de como que você trabalha, como que você atende esse empresário hoje dentro do seu negócio, dentro do seu escritório, mas eu acredito muito que o personagem do contador, da contabilidade,
ela é usada de forma errada, né? Fazendo um gancho com o que você falou, ela é usada de forma errada pela maior parte dos empresários. Porque, como você mesmo disse, o empresário ele não vê o contador como um parceiro, como um dos seus melhores amigos no seu dia a dia, né? Sim. Você vê que hoje a nossa relação de eu quanto gestor do meu negócio, do meu escritório, eu converso com você diariamente dentro daquilo, né? Das possibilidades, mas tô sempre dividindo com você, né? Pô, Thiago, essa semana mesmo eu te perguntei, acho que foi semana passada, se eu não me... Foi essa semana? Perguntei, né? Não vou expor aqui, mas fiz uma pergunta para eu conseguir tomar uma decisão com mais base. Então, o que eu vejo hoje? Existe a contabilidade, uma contabilidade moderna, uma contabilidade mais próxima, uma contabilidade mais arrojada, uma contabilidade que não só gera boleto, guia de tributo, uma contabilidade que ajuda o empresário a tomar a decisão. E se essa contabilidade que você está hoje, empresário ou profissional, ela não tem essas características, você tem que trocar. Se você só tem uma contabilidade que ela só está ali para te mandar a folha de pagamento ou o imposto que você tem que pagar, existe algo de errado. Mas é aquela coisa, né? Toda parceria, toda prestação de serviço, todo contrato, ela desde o início tem que ter um alinhamento de expectativas. Mas trazendo isso que você falou, né? Hoje o Thiago tem esse diferencial dentro do serviço que ele presta, porém a gente entende que no Brasil, cara, o empresário, o profissional, ele não é parceiro, ele não é amigo, ele não procura ter uma relação mais afiada, mais alinhada com a contabilidade. Então, antes da gente mergulhar, acho que seria até bom antes da gente mergulhar nessa questão da gestão financeira, que engloba vários braços, que a gente vai tentar pincelar alguns desses braços, é bom ressaltar isso. O que você acha que faz com que hoje o profissional, o empresário, ele não tenha tanta proximidade com a contabilidade dele? Ele só vai ter proximidade com a contabilidade na hora que ele vai... lá no início do ano ele vai fazer a questão da declaração do imposto de renda dele, da família dele, enfim, ou na hora ali durante o mês, no dia a dia do mês, na hora que ele tem que pagar, sei lá, o Simples Nacional, ou pagar algum imposto, alguma taxa, ou fazer algum tipo de legalização. São os únicos momentos que a maior parte dos empresários hoje que empreende no Brasil tem contato com o contador. Exatamente. Na verdade, é quando ele sente a dor, né? Quando ele precisa de algo, ele lembra que tem a contabilidade para dar um reporte para ele. Então, muitas das vezes, a gente precisa antecipar as situações para o empresário, porque, obviamente, a ideia é deixar ele focado 100% na operação dele. Ele precisa rentabilizar o negócio dele de alguma forma, ele precisa vender. E eu estou nessa parte junto com ele para fazer esse processo de estruturação de negócio, de estruturação financeira. Mas só que assim... O que você acha que impede ele, Thiago? Tipo assim, porque, beleza, eu entendi que você tá junto com ele aí. Você tá junto com ele, eu acredito que muitos contadores estão dispostos a isso. Mas também tem muitas contabilidades que estão nem aí, tá naquele looping eterno. Tipo assim, dane-se, paga meu contrato mensal e toma sua folha. Mas o que você acha, o que você acredita que impeça hoje dentro do nosso cenário Brasil, que não exista essa parceria, essa comunicação mais ajustada, mais afiada? Então, é a visão do próprio empresário dele achar que a contabilidade é só um custo para ele. Então, por exemplo, quando ele está numa situação financeira difícil, a primeira pessoa que ele vai cortar é o funcionário. E a segunda é a contabilidade. Ele entende que a contabilidade é um custo para ele, não é um investimento que possa alavancar, entendeu? Então, assim, por muitos anos a gente tem uma banalização sobre isso, porque diversos contadores só mandavam guias e etc. Isso é algo já enraizado e muito cultural, digamos assim. Você não acha que isso também foi muito culpa também da própria contabilidade, Thiago? Sim, muito culpa da própria contabilidade. Que se posicionava daquele jeito? Com certeza, mas só que hoje eu não posso me posicionar da forma que eu me posicionava 10 anos atrás, entende? Então a gente tem uma estrutura nesse sentido que muitas das vezes a contabilidade, o empresário está pagando meus honorários, ok, mas eu não vou dar além do suporte que eu preciso dar para ele. O cara não me manda documento para eu contabilizar. O principal erro do empresário é não mandar a documentação suporte para o contador efetuar a contabilização. Porque, de fato, se você não me mandar, eu não vou conseguir enxergar a realidade financeira do seu negócio.
Você me mandando, eu já consigo ter um Qual seria esse tipo de documento que o empresário hoje ele tem que mandar? Assim, ele pode iniciar de uma forma muito básica um controle financeiro por uma planilha. Eu tenho diversas planilhas que disparo para o meu cliente. Hoje a gente já tem alguns sistemazinhos também de gestão financeira que você imputa teu extrato bancário ali e você vai identificando o que você está pagando ou o que você está recebendo e de forma operacional eu extraio essa informação, imputo para o meu sistema contábil e analiso as informações. Então assim, a gente tem diversos caminhos, mas a partir do momento que o empresário vira a chave, ele tem que executar essa movimentação. Ele não dá para pensar igual ele pensa na pessoa física e misturar a pessoa física com jurídica. Você não acredita que o empresário... eu acredito que existe uma parcela disso cultural, que talvez durante um tempo o contador, ele não... Você está falando besteira, mas... Porque eu empreendo, tem 6 anos que eu estou empreendendo, não sei como que era lá atrás, mas... Eu acredito que tem uma grande parcela de culpa do sistema contábil que sempre está... Porque acaba que isso também está muito relacionado à precificação do serviço de vocês. Sim. Porque muitas das vezes, para aquele escritório, para aquela contabilidade fazer grana, ela tem que pegar um volume grande de empresas, e acaba que quando você tem muito volume, você não consegue entregar tanta qualidade. Qualidade, quando a gente está falando que está relacionada a esse relacionamento essa proximidade, porque muitas das vezes a contabilidade tem que atender muita gente, e para dar conta de muita gente, você tem que ficar só no operacional, não tem como você dar muita atenção. Exato. Correto? Eu ainda acho que também no cenário contábil tem um fragmento muito, muito puxado que é relacionado a essa questão do valor do serviço de vocês. Eu ainda acho que é muito injusto ainda. Eu acho que poderia ser mais valorizado. Então, esse é um... Eu sei que eu entrei no outro assunto, mas eu acho que isso interfere muito nesse fator. Mas também na visão de empresariar contabilmente falando, é um ponto que, obviamente, a gente vai existir a concorrência. Ponto, isso é fato. A gente não tem, pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade, um honorário fixo para ser cobrado, igual, por exemplo, fazendo uma relação com a OAB, que tem uma estrutura fixada nesse sentido. A gente não tem. Então, por muitas das vezes, a gente tem contadores que cobram valores muito abaixo para fazer um serviço contábil. Mas, assim, eu sempre costumo passar para o empresário também a quantidade de informação que eu tenho que passar para evitar multa para ele. Então, assim, eu não posso cobrar numa contabilidade R$200 porque eu tenho diversas declarações acessórias para entregar e caso eu não entregue uma declaração, só a multa é 250. Ou seja, eu estou cobrando mais do que a multa, menos que a multa que a Receita Federal me cobra. Caso a minha equipe esqueça de enviar uma declaração acessória. Não faz sentido. Mas por muitos eles cobram. E assim, tá tudo bem. Eu imagino que assim, eu posso ter minha carteira de cliente perfeita, me rentabilizando, me pagando, mas eu preciso mostrar para ele que meu honorário é diferente por conta da minha posição, por conta do que eu posso entregar para ele, por conta do que eu posso fazer para ele nesse sentido. Então, acredito que esse possa ser um caminho diferenciado também para a gente estar melhorando o fluxo. Sim, mas eu entendo. Mas o grande ponto aqui, Thiago, é que o que eu quero que a pessoa que está nos assistindo do outro lado entenda, que o que justifica a falta de relacionamento da maior parte dos empresários, ou para quem tem um profissional liberal, ele entender qual é o ponto de partida, alguns, né, que fazem com que as pessoas não tenham esse relacionamento mais alinhado. Um ponto é essa questão da precificação, porque acaba que a maior parte dos escritórios e do profissional contábil tem que baixar muito o preço, aí existe uma prostituição dentro do mercado do nicho, que faz com que essa parte... beleza, tá me pagando tão coisa assim, também não vou entregar, porque também não tem nem como. Às vezes ele até quer poder entregar um pouco mais, mas só que ele cai dentro desse sistema, que ele tem que cobrar barato e pegar um volume muito grande, e aí o empresário que tá lá precisando demais, ele não tem, porque
o contador, ele recebe muito pouco, ele tem que pegar muito volume para ele poder ganhar um dinheiro legal. Sim. E aí o que acontece? Ele não vai te dar atenção. E aí aquele negócio fica fragmentado. É claro que a culpa não é só da contabilidade. Eu tô aqui trazendo dos motivos que cenário. eu acredito que esse é um dos cenários e não é... mas tá falando que a culpa, então, de não ter um alinhamento mais ajustado com o empresário e a contabilidade é culpa do setor contábil, daquela parte que se prostitui. Não, isso aqui para mim é um ponto. Para mim é um ponto. Existe o outro ponto cultural no Brasil também e educacional que... Sim. Aí a gente vai lá na escola, que a gente não tem dentro do nosso sistema de ensino, desde o nosso ensino fundamental e médio, a gente não aprende. Educação financeira. Não tem educação financeira. Mas aí a gente vai entrar numa outra parte que não cabe aqui, mas isso interfere. Porque aí você cresce um empresário, um profissional, que você não dá muita importância para isso. Porque para pensar, hoje o cara ele se forma em, sei lá, em médico, coisa, ele só vai aprender a gestão do consultório dele, da clínica dele, depois que ele se formou. Ele na faculdade dele ou no ensino médio dele, ele não aprendeu nada sobre isso. Então, mas aí entra um gap interessante. A partir do momento que eu sou médico, montei meu consultório, obviamente eu tenho que ter uma contabilidade, mas como eu não me interesso em questionar meu contador para saber como que está a minha situação contábil? Esse é um ponto também, não é simplesmente abrir e a vida seguir. Não é... Assim, quando a gente tem essa falha, eu acho que a gente tem uma estruturação muito estranha no Brasil, porque as pessoas acham que as coisas são muito fáceis. Então, simplesmente eu vou abrir uma PJ ali e vou empresariar. Esquece que tem boleto para pagar, esquece que tem funcionário para pagar. Tem fluxo de caixa diário para fazer. Esquece que tem fluxo de caixa. Então, assim, como eu vou abrir um negócio se eu não tenho nenhuma noção de mercado ou uma noção do que eu posso estar fazendo? Assim, é estranho. Não tô criticando quem tem essa disposição de abrir, botar a cara e seguir. Mas é por isso que da mesma velocidade que no Brasil abre-se muitos CNPJs todos os anos. Quebra muito também. Fecha-se muitos, dão baixas. Eu não tenho um número aqui exato. A gente pode até colocar aqui no Google enquanto você complementa aqui, vou até dar uma pesquisada aqui para ver. Pesquisa porque, assim, é muito grande esse gap, sabe? É muito grande esse gap. E todas as vezes que eu vejo um empresário não próximo da contabilidade, ele tem algo muito distorcido nos teus relatórios financeiros, entendeu? E por muitas das vezes que você vai pontuar isso com ele simplesmente não sabe o que ele fez. Ele não sabe o que ele pagou, ele não sabe o que ele recebeu. E principalmente ele não sabe quem está devendo a ele, entendeu? Cara, olha esse dado aqui, Thiago, olha esse dado. Com base em números e registros no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o levantamento mostrou que o país registrou um saldo positivo de abertura de 3,9 milhões de CNPJs e fechamento de 1,08 milhões. Caraca, assim, que loucura, cara. É muito fora da curva, né? Caraca. Porque, cara, você acha que eu posso empresariar, mas eu não tenho base, eu não tenho conhecimento de nada. Entendeu? Não é simples, não é simples. A gente está falando de uma carga tributária no Brasil altíssima. A gente está falando de diversas burocracias para você efetuar as operações, tanto na parte de legalização, no município, no estado, etc. É muita coisa que é para fazer. É muita coisa que é para fazer. Então, não é simplesmente eu entregar para você um trabalho pronto. É fazer você entender a necessidade também. Não faz sentido para mim eu abrir um negócio e deixar simplesmente... O brasileiro ele tem uma ideia, ele é muito bom de ideia, ele é muito bom de empreender, mas o que acontece com o brasileiro? Ele pega uma ideia e ele já quer executar aquela ideia logo. Tem um dinheiro aqui, minha rescisão, ou pegou um empréstimo, ou vendeu alguma coisa. Sim. Ele já quer colocar em prática, mas aí é onde que a gente chega no ponto principal da nossa conversa hoje: gestão financeira. Exatamente. A gestão financeira é planejar, controlar. Você tem que ter planejamento, você tem que ter organização, você tem que ter controle e monitoramento. Então, ou seja, são processos. E aí dentro desses processos a gente tem
fluxo de caixa, a gente tem marketing, a gente tem Aí vai contabilidade. descendo, exatamente. Cara, a gente tem que entender das datas, que existe um calendário anual, né? Que você tem que ir mensal, de quanto que você tem que pagar determinadas coisas. Então, quando você para analisar, enquanto é uma ideia muito boa, eu vou começar a vender docinho colorido gourmet. Sim. E aí, se a pessoa é muito arrojada, a pessoa é muito ambiciosa, ela começa a querer ganhar mais, faturar mais. Aí, se você quer crescer mais, você automaticamente tem que aplicar o quê? Gestão. Exato. Assim, eu não entra na minha cabeça, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, vamos botar assim que você é um cara que esteja na CLT, eu tenho um salário fixo todo mês. Não entra na minha cabeça a pessoa não segurar pelo menos 5% para ter uma reserva. Ela simplesmente gasta tudo. Isso faz parte da gestão. Sim, vira a conta do banco, entra no cheque especial, aí o mês subsequente você recebe teu salário, cobre o banco e fica um loop vicioso, fica um ciclo vicioso que você não consegue sair. Mas quando você acaba tendo um problema, que é normal, absolutamente normal a gente passar por problemas, você não ter uma reserva para você conseguir segurar. Thiago, as pessoas elas não se preparam para o problema. Exato. As pessoas vivem como se elas tivessem tudo como vai dar certo. Como se fosse amanhã, né? Como não se tivesse. Não existisse amanhã. Não, vai dar tudo certo, positividade, fé. Mas a realidade não é essa. Eu sempre penso que pode acontecer alguma coisa ruim, que pode ter algum problema. Não é que eu fico torcendo para que dê algo errado, mas você que está nos assistindo hoje aqui, nós sabemos do cenário que hoje, e o mundo está toda hora variando, toda hora acontece alguma coisa diferente. Né? Eu sempre falo assim, cara, você não precisa entender da bolsa de valores, você não precisa entender por que o dólar subiu, você não precisa entender de tudo. Se você entender, beleza, ótimo, mas não precisa ser o economista, sair dessa conversa e falar assim, caraca, eu também não quero que vocês que estejam nos assistindo agora pensem assim, poxa, eu tenho que ter então várias faculdades, tem que ter pós-graduação, tem que fazer vários cursos. Não. Principal, você tem que entender, tem coisas que você só tem que entender o que é e você não precisa executar. Exato. Exemplo, dentro de uma gestão de negócio, que é o que a gente está conversando aqui, você precisa ter marketing. Você só precisa, muitas das vezes, entender como que o marketing tem que funcionar. Mas você, às vezes, não precisa executar. Talvez, dependendo da fase do estágio que o negócio que a pessoa esteja, né, Thiago? Ela vai ter que pegar e botar a mão na massa. Claro. Você vai ter que ir ali fazer, né, a sua postagem, vai ter que ir lá gravar seu vídeo por conta própria. Você ainda não tem recurso financeiro para pagar alguém para gravar, pagar produtora, uma empresa, um profissional para fazer. Então você vai ter que fazer. Tudo bem, faz parte. Faz parte do processo. Todo mundo, em algum momento, teve que limpar o chão do seu escritório. Exato. Depois você vai trabalhar e vai crescer o seu negócio, desenvolver para que você não tenha mais que fazer aquilo. Exatamente. E se tiver que fazer, não tem problema também não, porque você não vai diminuir nada, não vai mudar em nada. Porém, existem muitos processos. A ideia é essa, o seu negócio ir crescendo dentro do negócio de todos nós, né? Existe gestão, tem que ter gestão. Planejamento, controle, né, monitoramento, enfim, todo esse processo financeiro, contabilidade, marketing, venda, prospecção. Tem vários braços. Você precisa entender o que é cada um desses braços, o porquê que cada um desses braços é importante dentro da gestão da empresa. Porém, com o tempo, você não vai mais precisar fazer tudo. Exato. O empresário não quer entender de contabilidade, ele não quer entender de tributo. Se você perguntar para a maior parte das pessoas, falar do meu segmento, você pegar uma garotada hoje que está começando com marketing, trabalhando como gerenciador de rede social, trabalhando com tráfego pago, de social media, de story maker. Se você perguntar para essa galera, eu garanto para você, a maior parte não tem nem o MEI aberto, fica recebendo tudo na conta física. Sim. Não sabe, nunca trocou uma ideia com o contador, não sabe o que é o básico, eu tô falando do básico. Não sabe o que é, que tem que declarar imposto de renda, o que é isso? Não sabe o que é legalizar, não sabe emitir uma nota, e aí fica capenga. O que acontece? Às vezes tem a galera, eu tô falando não só do meu nicho, mas tem uma outra parcela da sociedade que empreende também em outros nichos e que se comportam da mesma forma. E estão aí flutuando. E às vezes aparece uma oportunidade, tem um contrato, você não tem nada ali formalizado. Pô, fulano, apareceu aí, vou dar um exemplo. Apareceu aí um evento e o cachê do evento é 50, 100 mil. Preciso de que emita nota. Aí
Ué, mas nota? Como que é isso? Ah, mas não, eu tenho meu CNPJ, mas eu tenho MEI, mas eu nunca abri nota, eu nunca me emiti uma nota. Sim. Aí não pode. Então, e tem que ser para ontem. Esse ponto do MEI também é extremamente importante pontuar, porque assim, eu já peguei diversos casos, tá? Não é simplesmente você abrir o MEI. Você tem todo mês que pagar uma guia. E eu já peguei diversos casos que a pessoa só abriu o MEI e não pagou nenhuma guia. E a Receita Federal, agora esse ano, Multa é altíssima, hein? ela tá colocando em cartório, né? Então, assim, ela tá colocando em cartório, antes vai para dívida ativa, depois da dívida ativa vai para cartório. Então, assim, você fica com aquela pendência no teu CNPJ porque você tem uma visão muito restrita da coisa. Ah, eu vou abrir meu CNPJ, mas esquece que eu tenho que pagar de forma mensal. Sei lá, uma guia de R$ 70 no mês. Isso faz parte da gestão. Na visão do que eu vou abrir um MEI porque eu estou contribuindo para o meu INSS visando minha aposentadoria, já que eu estou na informalidade, digamos assim, mas também eu deixo de contribuir. Cara, qual o sentido? Sabe? Assim, é uma falta de gestão, é uma questão cultural que a gente tem, obviamente, mas é aquele caso de pensar, eu consigo fazer sozinho, eu consigo resolver sozinho, e acaba gerando um problema muito grande. É o que eu tava para concluir aqui, né, Thiago? Até mesmo porque eu trouxe um contexto muito longo, né? Mas foi só para exemplificar. O brasileiro ele é muito bom de ideias, de empreender, de começar algo. Sim. Mas só que ele não quer começar as coisas do jeito certo. Ele pula muitas etapas. E aí, quando começa, e depois que começa, ainda mesmo do jeito errado, com boas ideias, às vezes até com dinheiro bom, ou às vezes com nada, mas só que ele não quer ter ciência do que é cada um desses braços. E aí, muitas das vezes, ele não quer fazer nada, negligencia muitas coisas, só está focado em produzir ou servir, né? Às vezes, quando ele está prestando de serviço, em pagar as coisas e receber e botar dinheiro no bolso e ficar naquela coisa. E às vezes não sai do lugar, muitas das vezes não sai do lugar porque não quer entender de gestão. Hoje eu falo por experiência própria, o que me fez melhorar e me faz melhorar até hoje o faturamento do meu negócio foi aplicar gestão. Não é fácil. É desafiador. Mas você vai falar assim, pô, é legal pra cara, você vibra, você sente tesão em fazer gestão do negócio? Cara, eu gosto muito. Mas dói. Mas dói, pô. Dói. Dói. Você acha que todo dia ficar fazendo checklist do que tem que fazer fluxo de caixa, conversar com a contabilidade, fazer reunião com quem trabalha pra você, fazer reuniões com quem você atende. Olha só, eu tô, tipo assim, resumindo um pouquinho pra você, compartilhando um pouco da minha realidade. E mesmo a gente fazendo esse movimento todo, ainda é difícil. É difícil. Não é fácil. Entendeu? Assim, não é fácil, mas tá dando resultado. Sim, a gente tem diversas possibilidades. Eu posso fazer até uma comparação, que eu atendo clientes fora do Rio. O cliente que mora no Sul, por exemplo, ele tem uma visão muito melhor do que o cliente que mora aqui no Rio, sabe? Você parar para pensar, é extremamente importante você ter esse know-how das situações. Porque muitas das vezes, aí a gente volta um pouquinho no assunto, deu um problema no meu MEI, deu um problema na minha empresa. Aí o cara vai pensar, tem meu contador que ele vai resolver. Não é assim. Outro erro também que eu vejo de uma forma muito grande, vou fechar um serviço, vou pegar esse serviço aí, esse contrato aí de R$50 mil. Quanto que eu vou tributar em cima desse contrato? Eu quero receber 50, tá? Mas eu sei que eu não vou receber 50 porque eu tenho tributo em cima daquilo. Vamos dar um exemplo aí. A pessoa é Simples Nacional, é 6% em cima? 6% dependendo da minha atividade. Se for uma atividade de serviço, inicialmente 6%. Então vamos fazer a conta aqui, para fazer uma coisa bem didática. 50 mil que é o valor do serviço. Isso. Vai dar 3 mil de imposto. 3 mil de imposto, certo. E por que eu não colocaria esses meus 3 mil em cima dos 50? Para eu receber meus 50. Se a sua intenção era receber 50. Se a minha intenção é receber 50. Entendeu? Então, por muitas das vezes, as pessoas não incluem o cenário dentro da prestação de serviço que dela. É onde que você tem que atualizar o seu preço ali, né? Exatamente. Eu tenho que ter minha margem de lucro em cima daquilo ali. Então, a minha margem de lucro é quantos por cento?
quanto que eu tenho de custo para executar esse tipo de serviço. Ainda tem outro exemplo, né? Imagina se você tem funcionário, aí o salário aumentou. Exato. Aí você tem que pagar o salário, aumentou o salário. Aí você não mexe na precificação do seu serviço, do seu produto, quando você vai ver, você tá pagando para trabalhar, pô. Eu tô pagando para trabalhar e não tenho fluxo de caixa. E com isso vai me gerar cada vez mais dívida. Essa leitura de mercado também faz parte de uma boa gestão. Faz parte de uma boa gestão. Porque o cara não quer, a pessoa empreende, não quer ter leitura, não quer entender. Não, esse assunto é chato que tá passando na televisão aí. Ah, não quero entender não, tá falando de reforma. Esse negócio de Lula e Bolsonaro, deixa eles discutir aí sozinho, não quero entender disso não. Mas isso influencia na tomada de decisão no dia a dia do empresário. Óbvio, não faz sentido. Aí por muitas das vezes as pessoas elas se deslumbram pelo valor. Ah, 50 mil reais, vou ganhar 50 mil reais. Não, você não vai ganhar 50 mil reais. Você vai ganhar 50 menos 6%, menos a quantidade de custo do teu funcionário que vai executar a tua tarefa, menos a tua estrutura que você tem que bancar de forma mensal. Por isso que a gente tem que avaliar muito, até antes que você dá o preço por algo, né? Precificar algo, Exato. Você tem que avaliar o cenário. Né? E O que você quer ganhar? Erro nisso. Eu vejo muito erro nisso, entendeu? Da pessoa, talvez por uma emoção, até de fechar um contrato bom ou qualquer coisa do tipo, ela simplesmente aceita qualquer situação antes de você negociar qualquer ponto. Eu acho que a negociação faz parte de qualquer negócio. Um lado você vai ceder, o outro lado vai ceder também, e vocês vão chegar num denominador comum. Mas não entra na minha cabeça você não pensar nesse formato, certo? Você simplesmente executar da forma que você acha que precisa executar. Não faz muito sentido. Então entra esse ponto da gestão, entra na questão também do empresário recolher o prolabore dele, ele entender que aquilo ali para ele é importante ou não é importante, porque eu posso me isentar do recolhimento de prolabore e paralelamente a isso eu não vou ter o recolhimento do meu INSS e dependendo da minha base eu também não vou ter o recolhimento do imposto de renda. Para o cara que está assistindo a gente, o que é o tal do prolabore? Prolabore nada mais é que o salário do sócio. Como se ele fosse o funcionário da empresa dele, que eu tenho que pagar até o 5º dia útil ali. E é isso. É bem simples. Prolabore é o salário do sócio. E como que é feito o cálculo desse salário do sócio? O cálculo a gente pode iniciar com a base de um salário mínimo, tá? Que eu não posso fazer menor do que isso, com a ideia dele recolher o INSS dele visando uma aposentadoria, tá? Mas assim, eu tenho uma opinião muito forte com relação ao recolhimento de INSS, tá? Hoje tá muito em evidência por conta do rombo que aconteceu nos meses atrás aí dos desvios de aposentado, etc. Eu, particularmente, eu prefiro construir patrimônio do que eu recolher para o INSS. Isso você falando sobre a figura do empresário, né? De quem empreende. Isso falando na figura de empresário, isso falando na pessoa física também. Você não acredita em INSS não, Thiago? Eu não acredito. Acredito. Você acha que está quebrado o INSS? O sistema é muito bom. O sistema é muito bom. Mas só que foi corrompido ao longo dos anos e a gente chegou num colapso, assim, absurdo. O que está acontecendo hoje é um grande sinal disso. A ideia foi muito boa. Não tô questionando a ideia. Mas se você parar para confrontar com outros países, você não tem isso em outros países. Entendeu? Então, assim, todo mês eu vou recolher 11% do meu salário ali pro INSS, uma conta básica. Para você poder ter uma aposentadoria com um salário e meio. Para eu ter um salário e meio. Mas eu tenho aí anos de contribuição. Vale a pena? Pensando por esse lado. Se eu pegar todo mês 10% e aplicar numa previdência privada, numa renda fixa, chegar aí com meus 60 anos, quanto que eu vou ter de patrimônio aproveitando juros sobre juros? Você vai ter muito mais recurso do que o mísero salário mínimo que você vai ganhar lá do INSS. Exatamente. Esse é o ponto. E a gente vive uma realidade que o real ele é desvalorizado a cada ano que passa. Você hoje com 100 reais não compra nada. Imagina rapaz, pensando daqui a não é muito tempo não, daqui a uns 5 anos, como que vai estar isso? Eu vou te responder com uma outra pergunta. Você e os empresários que recolhem o INSS, a gente paga os aposentados de hoje, Sim, correto? Correto.
quando eu tiver a ideia de me aposentar, essa nova geração que está começando agora vai ter a mesma visão para arcar com meus custos lá? Não vai. Eu acho que a gente já vive uma realidade hoje que as pessoas não querem trabalhar de carteira assinada. Trabalhar de carteira assinada é uma maldição para a geração Z, pô. Eles brincam com memes na internet, fazem vídeo. Ninguém quer ser CLT mais. Antigamente eu trouxe minha mãe aqui para trocar ideia, que a gente gravar. Minha mãe se orgulha muito até hoje que ela ganhou o trabalho dela de carteira assinada. Sim. Eu cresci com minha mãe falando assim: meu filho, quero que você trabalhe no escritório de carteira assinada, trabalhar num banco de carteira assinada. Então, a outra geração, até a nossa geração, era orgulhoso demais ter a carteira assinada. Hoje em dia é uma maldição. Hoje o jovem, essa geração da agora, ele quer ficar rico muito rápido, ele quer trabalhar pouco, não quer ficar se deslocando, pegando ônibus, pegando carro, indo para lá e para cá, e as profissões estão, né, a realidade muito mais digitais estão tudo, né? A tecnologia está permitindo, a internet está permitindo isso. Entendeu? A próprios contadores, né? O próprio meu nicho. Se a gente quiser, a gente trabalha onde que a gente quer. Pô, não, qualquer lugar. Eu espeto meu computador de qualquer lugar, desde que tenha um sinal de off. E você faz, pô. Eu consigo executar minhas tarefas. E acabou. Acabou. Entendeu? Ou você vai fazer um curso de inglês, a pessoa do outro lado bota um fone, microfone com boa qualidade, fala com você da outra tela. Você não precisa atravessar meia cidade para gastar combustível, nem aquela outra pessoa. O curso não gasta mais com luz. Exato. Olha só, então, cara, o mundo tá Na verdade, eu diminuo meu custo com estrutura e consigo fazer de forma tudo online. Hoje eu tenho 3 colaboradores aí que trabalham de forma remota, entendeu? Eu não preciso estar dia a dia com ele. Eu preciso que ele entregue o trabalho. Mas, obviamente, eu sento com eles de vez em quando para alinhar processo, alinhar caminho, como que a gente vai traçar certas situações. Mas eu não preciso fazer com que o cara desloque da casa dele, de repente fique 2, 3 horas no engarrafamento para estar presencial. Mas é. Então, eu acredito muito que o que você falou é um fato. E a INSS tem a grande chance de quebrar. Assim, cara, Pô, ainda mais com essas situações agora, Thiago. Isso é loucura, pô. É fora de um contexto. Pô, né? tá Fora doido. Aí o que tá realidade. acontecendo agora? O pessoal que tá, eles fizeram o quê? A gente, abrindo aspas aqui. Acontece um escândalo muito grande hoje no nosso país, que teve um rombo dentro do INSS, né? Que bilhões de reais sumiram. Sim. Sumiram. E muitos estavam sendo descontados, o desconto não estava vindo direto do banco, mas direto na folha. Isso. Ou seja, cooperativas, se não me engano, né? Eu não sei se tem outro nome que se diz, mas cooperativas que estavam fazendo esses descontos sem autorização do aposentado ou do pensionista. Por exemplo, a minha mãe passou por isso. Porque eu chego no banco, vou fazer o pagamento, porque ela não sabe mexer com esse negócio de Pix e tal, tudo mais. E quando eu puxo o extrato, mostrava lá descontos de banco. Geralmente o banco faz isso, né? Para o pessoal ali pontuar. Não, aqui a senhora vai guardar o dinheiro, tem um seguro aqui e tal. Fui lá, tirei todas as coisas. E eu vi que tinha um outro desconto. Aí o atendente do banco falou para mim... Né? Mensal. O atendente do banco falou para mim, olha, tem um outro desconto aqui, mas só que direto na folha, lá no INSS. Não é com a gente, então a gente aqui não consegue tirar esse. Só repassa o valor líquido para você, porque já tá direto na fonte. Já tá direto na fonte, que é o que estava acontecendo e aconteceu com muita gente no Brasil, que tá passando até hoje. Aí o que eles criaram aí fala que vão devolver o dinheiro das pessoas. Sim. E pediram para que cada pessoa, agora eu vou te dar uma dica, você vai baixar o aplicativo do INSS. Se você que tem um idoso em casa ou alguém que é pensionista do INSS, vai baixar o aplicativo do INSS. E aí lá tem a opção de extrato. Beleza? Quando você for baixar, para você acessar, vai pedir o login e senha do GovBR, que é aquele aplicativo verde, amarelo e azul. Então, automaticamente, se você não tem login, vai pedir para você fazer reconhecimento facial, vai dar a opção para você gerar uma senha, você vai anotar no papelzinho, beleza? Não tem bicha de cabeça, anota no papelzinho, vai lá, volta lá no aplicativo, para o aplicativo do INSS funcionar, você precisa do acesso do GovBR. Fez o acesso, tem a opção de extrato lá dentro do INSS. Eu fiz isso, tá bom? Aí lá vai mostrar, né? Tem a opção de você puxar extrato, você vai em extrato, não vai para ver na opção que você coloca lá, para mostrar se teve algum desconto, tem opção lá bem assim, descontos de empréstimos de não sei do que. Não vai estar. Ele vai falar que nos últimos 5 anos não teve nada, vai mostrar para todo mundo, tá? Agora, para você ver que realmente tem, você tem que ir em extratos.
Aí você marca o período. Aí vai aparecer para você o desconto da cooperativa. Essa semana, inclusive... Tem alguns que não estão funcionando, tá? Porque aí é aquela coisa, né, cara? A gente sabe, né? A gente tem a possibilidade do aplicativo ou ligar para um 135, tá? Então, assim, eu sugiro pelo aplicativo, que é muito mais prático e muito mais rápido do que uma ligação telefônica muito burocrática para o 135. Essa semana o INSS começou a notificar alguns pensionistas e alguns aposentados referente a esse tipo de situação. E você cabe validar aquela movimentação. Se de fato ocorreu o desconto, você entra, valida a operação, fala que realmente aconteceu o desconto e vai entrar num processo de ressarcimento e etc. Esse processo de ressarcimento, eu te pergunto de novo, quem vai arcar com isso? Eu e você e todo mundo. É justo? Não é justo. Esse dinheiro não vai ser devolvido, Thiago? A gente espera, cara, que seja. Assim, aonde está esse dinheiro? Eu tenho que imaginar que esse dinheiro vai ser devolvido. Eu tento imaginar sempre de uma forma positiva, porque muitas das vezes aquele cara que está necessitado, ocorreu desconto no cara. Não, eu digo assim, o governo ele vai devolver esse dinheiro de alguma forma, Sim. beleza. Mas o dinheiro mesmo... Quem pegou não volta mais. Eu acho, inclusive, que deveria devolver e deveria perder patrimônio também por conta disso. Sim. Tá? Mas aí é aquela questão, vai acontecer um movimento político muito grave, que aí a gente está num ano que daqui a pouquinho, o próximo ano é um ano político. Sim. Então não se pode ter essa movimentação. A imprensa, na sua grande maioria, não fala muito sobre. E aí vem um assunto que é a cortina de fumaça, a famosa cortina de fumaça. No meio do escândalo do INSS, o que aconteceu? A CPI dos jogos de apostas com a Virgínia. Estoura outro problema e maqueia e claro acaba esquecendo aquele outro você problema. que tá do outro lado, cidadão médio, presta atenção no que está acontecendo. Toda vez que tem algum problema e que, num cenário político que não pode ter uma exposição e um desgaste, joga-se um outro assunto para servir de cortina de fumaça, para que o principal fique bem esquecidinho lá no canto. E aí o que rola na internet, que virou meme, é a Virgínia lá conversando lá no CPI com a Soraya aqui, de uma forma muito proposital a vestimenta. Olha só como que o assunto ele comunica com esse tipo de público. A maior parte do cidadão de bem jogou e joga até hoje nas casas de apostas. Sim. Pensionistas, pessoas que têm Bolsa Família, e aposenta. Muita gente, muito brasileiro joga. Então esse é um assunto que serviu muito de cortina de fumaça para abafar um pouco essa questão do INSS. Então fica ligado. Só pra gente não ir muito, né, nesse assunto, né? A gente tá falando sobre gestão, né? Sobre gestão financeira e tudo mais, Thiago. Porque tá muito atrelado a isso também, tá? Muito atrelado. Como você investe e gasta seu dinheiro. A gente chegou no INSS por quê, gente? Porque faz parte. A gente chegou no INSS por causa dessa questão do Prolabore, né? Que é o salário do empresário, né? E a partir do salário do empresário, ele tem ali o recolhimento dele do INSS que ele faz. Porém, eu falo, você que é empresário profissional, tá acostumado aí a ganhar mais de seus 5, 10 mil por mês. Quando você pegar seus 65, agora a aposentadoria de homem é com 65, não é isso? Isso. Só para não falar besteira aqui, a idade de homem mínima é de 65 e tem que ter 20 anos de contribuição. Exato. E mulher, 62, 15 anos de contribuição. Ou seja, você vai chegar lá, você não vai ganhar 10 mil. Você não vai. Não vai. Esquece. Não vai. Esquece. Fora que os caras vão ajustando, no máximo você vai ganhar 2 salários. Na verdade, o INSS faz uma média de recolhimento. Olha só que doideira. De todo o tempo de tua contribuição e chega ao valor. Tá? Então eu ganho hoje 10 mil reais, 15 mil, eu não vou me aposentar com 10, 15. Pensando por esse cenário. Essa nova regra aí, Thiago, que tá em vigor desde 2023, se eu não me engano, eu acho que tá em vigor desde... Você fala do tempo de contribuição e da idade. Essas coisas assim, porque tem uma pequena observação que as pessoas não se atentaram ainda. Você tem que ter a idade mínima e contribuição. O tempo de contribuição, mas esse tempo de contribuição não pode ser interrompido. Exato. Pega isso aí, tá? Você tem que contribuir, idade mínima, mas você tem que contribuir sempre. Exemplo,
eu não sei como que resolve esse BO, mas é assim que acontece, existem vários casos. Até atingir o limite. Você foi lá, atingiu a idade mínima de se aposentar, você é mulher. Ah, atingi a idade mínima. Ponto. Aí chegou lá, mas eu contribuí 15 anos. Porém, você contribuiu 10 anos sem parar. Aí deu uma pausa. Deu um gap. Aí depois você foi lá, contribuiu mais um pouco, deu a sua idade mínima. Ah, vou me aposentar. Ah, falta tanto para eu contribuir. Aí você foi lá e pagou. Bancou, exato. Não consegue. Exatamente. O processo é muito burocrático. Que doideira. Não tô falando que a pessoa não vai conseguir se aposentar, mas tem um processo aí interno que você vai junto ao INSS, que isso aí já complicou e complica a vida de muita gente. Assim, eu vou trazer um cenário para contextualizar essa questão de INSS, para contextualizar na questão de patrimônio, tá? Eu tenho alguns clientes que eles são jogadores de futebol. Uhum. E assim, pela lei PLE a gente tem 60% CLT, 40% PJ, tá? E muitas das vezes orientar esse perfil, orientar essa questão é um pouco delicada. Mas você tendo uma visão, eu tenho meu recolhimento do meu INSS porque a lei exige que eu seja uma parte CLT. E a outra na minha PJ, cara, por que eu não vou contribuir num fundo de previdência, numa aplicação, numa rentabilidade maior, visando a minha aposentadoria? Sabe? Hoje o jogador ele ganha 100 mil, 200 mil, digamos assim. Eu, quando me aposentar, eu não vou receber isso. O jogador se aposenta muito mais cedo. Hoje, com 33, exatamente. O cara para de jogar bola. Então, por exemplo, eu posso ter um patrimônio com isso. Posso ali todo mês aplicar, aproveitar os juros da Selic. A tendência do próximo ano é os juros diminuir, mas a gente aí tá num loop muito bom para você investir, para você só dar uma pausa. Thiago, quando ele menciona, porque a gente tem que entender que tem muita gente que escuta a gente e que muitas das vezes não entende algumas coisas. Quando Sim. O Thiago menciona sobre taxa Selic, essas coisas, gente, é investimento. É como se fosse didático. É a conta poupança que você tem lá na Caixa ou em qualquer outra instituição financeira, é como se você pegasse um dinheiro seu, um montante, de forma mensal, 10 mil, ou sei lá, R$1.000, ou... Existem várias formas de investimento. Você pega um dinheiro, ou você faz todo mês um dinheiro e coloca lá dentro desse Sim. tipo de investimento, que com essa taxa que ele menciona, que hoje está quanto? Tá batendo quase 15, tá 14,60. Isso, e aí você vai ter o quê? Em cima daquele valor que você colocou lá, ou que você coloca, você sempre vai ter aquela taxa em cima... Sim, a rentabilidade. A rentabilidade daquele valor. Beleza, gente, deu para entender? Se você tiver mais dúvidas, você vai procurar, você já sabe, vai ter o contato dele aqui na descrição do vídeo, para ele conseguir conversar com você de uma forma mais concreta sobre isso. É só para o cidadão de bem que está nos escutando visualizar. E eu acredito muito que dentro dessa parte de gestão, a parte do investimento ela é muito importante. Muito importante. E é mais um outro braço dentro de gestão. E muitos empresários e profissionais que estão nos assistindo agora não se interessam por isso. Só acham que porque estão pagando o raio da guia, ou quando é MEI, ou Sim. ainda quando já é empresário, tem a sua empresa, tá lá fazendo recolhimento, ele fala, não, eu pago lá, meu INSS, todo mês o contador manda coisa para mim, você vai se aposentar, mas você não vai se aposentar com o mesmo dinheiro que você fatura lá, né? O líquido que você contribui hoje. Não vai, não adianta. Mas eu sempre paguei 6% em cima, exemplo, né? Para quem é simples. Sim. Então quer dizer que quando eu chegar lá, e muitas das vezes o cara tem um pouquinho de ignorância em relação a isso. Mas porque não tem, aí chega lá naquele primeiro assunto que você conversou. Exato. Não tem uma comunicação alinhada com a contabilidade. Mas, gente, eu vou dar uma pausa aqui numa questão... Pausa não, só vou voltar, porque eu sei que esse vídeo vão ter muitas pessoas que vão assistir e vão comentar, principalmente profissionais da área, colegas, que vão falar sobre essa questão da aposentadoria. Gente, eu não sou expert nisso. Eu sou um empresário, que eu leio, corro atrás de informação, vejo, a gente assiste muita coisa, matérias, enfim, né? Conversa com outros profissionais que são expert na área. Então eu só estou trazendo aqui, contribuindo aquilo da forma que eu entendi e trago de uma forma mais didática. Então, quem tiver um pouco mais de embasamento técnico pode contribuir, mandar mensagem. Se estiver assistindo aqui no ao vivo, se estiver assistindo no gravado no YouTube, pode contribuir, coloca nos comentários, não tem problema nenhum,
tá bom? Falo isso com total humildade e transparência. Principalmente essa parte da questão da aposentadoria, que é um negócio que é um pouco complicado e muitas vezes as pessoas não entendem bem. Essa parte de você contribuir, dar uma pausa, entendeu? É um assunto bem delicado, mas que se você que tá do outro lado aí não se atentar, principalmente essa galera que às vezes trabalha no lugar, aí sai, aí fica um tempo sem... Fica um tempo parado, fica um tempo parado, sem contribuição e tal. Mas eu sempre trabalhei de carteira assinada. Eu já atingi a idade mínima. Ainda entra outro fator que... Se a empresa também que você trabalha hoje não estiver contribuindo, isso vai te dar um problema lá na frente, né? Hoje tem como acompanhar, Thiago? Hoje, por exemplo, eu sou funcionário, trabalho de CLT, de carteira assinada. Eu consigo acompanhar se o meu patrão está recolhendo meu fundo de garantia e o INSS? Sim, pelo próprio aplicativo. Tanto no INSS, tem um aplicativo também do FGTS que você consegue ver teus recolhimentos ali de forma mensal. Tá? Assim, empresariar não é fácil. Muitas das vezes você atrasa os pagamentos, muitas das vezes você não consegue arcar com teus custos, porque, por exemplo, um teu funcionário hoje, que o salário bruto é R$2.000, para você empresário é 4. Dobra-se o valor, entendeu? Porque você tem FGTS, você tem INSS, você tem férias, 13º, você tem N coisas atreladas a isso. Então, assim, não é simples. Dói quando você fala que você senta para revisar teu fluxo de caixa, tua questão financeira. Dói. E você é um cara que tem uma diferença, que entende o que a gente está tratando aqui hoje. Você pega o telefone, me manda mensagem, me liga. Thiago, o que a gente pode fazer com essa movimentação que eu estou te apresentando hoje? O que você me orienta? O que a gente chega para a gente tomar essa decisão? Então, assim, muitas das vezes, obviamente, a decisão é sua, 100% sua, porque você é o dono do seu negócio. Mas a gente abre alguns leques de opções para ser tratados e ter uma decisão muito mais sólida e muito mais embasada. Ah, eu vou tomar essa decisão agora? Não sei. Posso tomar agora como posso tomar daqui a 2, 3 meses também. Então, é muito importante fazer essa gestão financeira. É muito importante você sentar com o teu contador para você entender o que está acontecendo, o cenário. E muitas das vezes, quando eu tenho perfil de cliente assim também, que ele entende que eu só mando a guia para ele. Mas vira e mexe, eu sento e converso com ele, mando uma mensagem, olha, eu acho melhor a gente fazer assim, 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 por conta disso. Você tenta ficar puxando ele para um outro. Puxando para ele entender, porque não é simplesmente ele pagar boleto. Ele tem que se preocupar com a operação dele, óbvio. Mas eu tenho que orientar ele também de uma forma mais ampla, para ele ter uma visão mais ampla e cada vez mais rentabilizar. A ideia é, de fato, fazer com que o negócio dele gire de uma forma muito melhor. E, obviamente, eu estou atrelado a isso, né? Eu também aumento meus honorários conforme a movimentação dele. Então, isso é interessante. O empresário tem que estudar, né, Thiago? Acho que quem empreende hoje tem que estudar. Você tem que ser muito bom naquilo que você produz, naquilo que você vende, naquilo que você presta de serviço. Mas o principal ainda dentro... O principal não, né? Mas eu acredito que dentro da rotina dele, ele tem que separar. Não precisa sair pegando... Talvez você que está assistindo a gente agora, está assim, caraca, quanta informação! Pô, será que eu tenho que ser muito bom em tudo? Não, tem coisas que você, mais uma vez, você só precisa entender como que funciona e outras coisas você delegar. E você delegar, entendeu? Tem coisas que você não vai precisar colocar a mão, você só tem que entender como que funciona. É igual quando a pessoa ela vem atrás de mim pra lá ele. Quando a pessoa, o empresário, ele vem, ele me procura, pô, Ibrahim, eu quero vender mais na internet, eu quero criar mais oportunidades ali, eu quero produzir os vídeos, eu quero fazer alguma coisa diferente com o meu negócio na internet. Eu sempre procuro mostrar pra pessoa o que ela realmente precisa, colocar ela pé no chão, porque muitas vezes ela vem e um monte de informação, às vezes a pessoa acha que para ela poder fazer mais grana, ela tem que vender curso, mas ela não tem perfil para vender curso, não tem estrutura para aquilo, não tem condição financeira para aquilo, e às vezes a saída para ela é outra. Então, hoje você pega a pessoa, coloca ela no chão, pezinho no chão, olha, o que você realmente... mostro para ela, não falo, mas mostro faço com que ela consiga enxergar o que realmente ela precisa, junto com as informações que eu vou passando para ela, e a gente dá esse amparo. E faço com que a pessoa entenda
Eu não quero que ela aprenda a fazer. Porque ela não veio me procurar para poder aprender. Tem gente que quer aprender, mas eu tô falando do perfil de empresário, de quem empreende. Ela veio para entender. Então hoje o cliente, para ficar com a gente hoje no escritório, eu obrigo mesmo ele a entender como que funciona o processo. Sabe por causa de quê? Porque se a coisa não der certo, ou não andar, até para o meu trabalho fluir, eu preciso que ele entenda. Eu preciso Senão não que flui, ele entenda e preciso que ele confie no que eu tô falando. Aí eu chego pro cara, olha, você tem que fazer um vídeo falando assim, assim, desse jeito. E o cara vai lá e só faz, aí eu desconfio. Não, ele tem que perguntar por que ele tem que fazer daquele jeito. Então, mas aí a gente entra na outra situação que muitas das vezes o cara chega com diversas informações porque ele pesquisou em diversos lugares. Ele botou no chat GPT. Ah, cara, eu já vi diversas situações assim que muitas das vezes a gente tem consultoria atrelada à nossa prestação de serviço, que eu já coloco junto nos meus clientes essa consultoria. E simplesmente o cara vai no chat e acha que o chat vai te responder o que você tem que fazer. Óbvio que a inteligência artificial tem que ser parceira agora, que a gente tem que saber trabalhar com ela, mas não deixar um profissional qualificado, um profissional de mercado com a vivência descartado por conta disso. E principalmente, se eu faço um marketing com você, eu não vou escutar outro. Eu vou escutar o que você está me orientando. Eu confio no teu trabalho e vou seguir o que você está me orientando a fazer. A partir do momento que eu escuto outras possibilidades, escuto outras visões, eu posso distorcer o trabalho que está sendo realizado. Isso trazendo para a tua atividade, contextualizando para a atividade da área contábil, eu já recebi diversos relatórios contábeis totalmente fora de um padrão e questionei a antiga contabilidade. Tá, vocês vão encerrar nesse formato? Vocês vão assinar esse balanço nesse formato? E não tive retorno. Então tive que refazer todo o processo contábil do cliente, entregar um trabalho de qualidade, porque eu não vou seguir com um trabalho completamente distorcido. O que você viu é muito resposta do que a gente falou desde o início. A falta de diálogo, de conversa, o relacionamento que esse cliente que você atende hoje não tinha com aquele escritório anterior, gerou isso. Exato, mas aí tá tudo muito atrelado a isso. Aí também cliente também, empresário também é preguiçoso também, né, Thiago? É aquela coisa que a gente tá conversando aqui. Se você não precisa saber fazer, mas se você entende o que é certo e o que é errado, durante os meses, os processos, pô, você não precisa nem pegar nada na mão. Ué, não chegou pra mim tal coisa. Tem que chegar pra mim. Vou dar um exemplo bem clássico. Até dia tal tem que estar na minha caixa de e-mail. Você só precisa entender que todo dia, antes do dia 20, tem que chegar no teu e-mail a guia do Simples Nacional. Aí o escritório ou o contador não mandou. Sim. Você não precisa saber, quanto empresário, como que vai lá, gera a guia e tudo mais. Mas você tem que entender e lembrar que aquilo tem que chegar para você. Aí não chegou, você não chegou, você... Não é porque não chegou que eu vou deixar de pagar. Não chegou. Não chegou. Opa, eu sei que todo mês nessa época tem isso aqui para eu pagar. Porque faz parte da minha gestão. Então, eu sei que todo mês eu tenho que pagar isso aqui. Pera aí, vou dar uma ligada lá pro escritório. Sim. Mas não, tem muito empresário, pai, que ele é muito descansado, ele só tá focado no operacional ali, só fazer ali, ele não quer entender das outras coisas. Então, o que eu bato muito martelo, Thiago, é que a gente, quanto empresário ou profissional liberal, tem que estudar mais sobre as coisas, sobre esses braços de gestão. É a gestão que vai fazer muitos de nós, brasileiros que empreendemos, virar a chave. Não vira a chave porque a gente não quer entender das outras coisas. A gente só quer saber de fazer, por exemplo, sou cabeleireira, ou sou biomédica, eu sou esteticista, eu sou, sei lá, sou barbeiro. Ele só quer saber de cortar cabelo. Sim. Ele não quer entender que, tipo, ele precisa melhorar a apresentação dele pessoal, ele precisa entender mais de botar em prática o fluxo de caixa dele, ele fazer o fluxo de caixa que como ele tem que vou fazer. Me relacionar também com os outros. Isso é extremamente relevante. Pô, cara, a galera não quer, cara. É difícil? Mas se você tirar da zona de conforto. Mas, cara, se fizer assim, um pouquinho, todo mês você fizer um pouquinho, você vai sentir o resultado lá na frente. E o resultado você vai ser aonde? No teu bolso, ó, financeiro. É por isso
que muitas das vezes a grama do vizinho tá muito mais verde do que a tua. E você só tá aí na internet olhando e se questionando por quê. Ah, mas por que às vezes fulano não é nem tão bom quanto você na execução, mas na performance... Como um todo, ele agrega muito mais. Exatamente. Assim, é um caminho que não é fácil. É um caminho que dói, mas chega num nível que você percebe que valeu a pena, digamos assim. Eu, Thiago, eu sou um cara que pontuo sempre algumas relações, fecho bastante parcerias, por entender esse cenário que eu estou contextualizando aqui, por entender que você tem uma responsabilidade na minha organização, o advogado que é meu parceiro tem responsabilidade na minha organização. Cada um com tua profissão, cada peça no teu quadrado para startar e executar as atividades. Assim, você colocando você quer tirar um empresário da zona de conforto? Uma guia do mês passado deu R$1.000, a guia do mês subsequente é 3.000. Aí ele sai da zona de conforto e começa a te questionar o porquê da guia veio maior. Aí ele coloca atenção em você. Aí ele coloca atenção em você. Mas por quê? Porque sinalizou uma diferença gritante de movimentação. Mas muitas das vezes ele esquece também que ele faturou muito mais do que o mês passado. Aí cai na questão do entendimento. Ele Exato. nunca quis aprender, entender, não de fazer, mas ele nunca quis entender, Thiago, que ele paga 6% de imposto em cima, inicialmente, exemplo, né? Sim. Em cima do faturamento dele. Mas é que ele nunca parou pra prestar atenção nisso, ele só pagava. Aí no mês que ele pagou um pouco mais, ele falou: ué, por quê? Exato. Exatamente. Então, assim, ele entender de fato que é necessário. Cara, a partir do momento que eu vou abrir meu negócio, eu tenho que pagar tributo. Eu não vou sonegar, não tem como. E quanto mais você tributa, mais o dinheiro você tá fazendo. Quanto mais dinheiro... Isso aí. Quanto mais dinheiro eu faço, mais eu tributo. É lei, não tem como fazer. Eu não vou ficar abrindo 3, 4, 5 meses em CPFs diferentes. Muita gente faz isso, Muita gente faz isso e é um erro, assim, absurdo. É um erro gritante. Dá muito mais trabalho isso. Dá muito mais trabalho, mas na cabeça até do mesmo pra você declarar esse monte de coisa. Que loucura, cara. Então, assim, pra eu abrir um MEI, eu tenho que estar no meu CPF. Uhum. Eu não posso abrir mais de um no meu CPF. Aí você fica sucateando, bota na mãe, bota na... Exatamente, em diversas pessoas... Porque muitas das vezes, quando eu passar a minha base do MEI lá, a gente está falando de 33K, um pouco mais que isso, para declarar no meu imposto de renda pessoa física, eu esqueço que está no CPF de outra pessoa, aí eu tenho que declarar no CPF da outra pessoa, tenho que declarar no CPF de outra. Dá muito trabalho isso. Cara, não faz sentido eu abrir 10 MEIs e eu não ter uma PJ consolidada. E aí, pensando na frente, às vezes pinta uma oportunidade, que aí a classificação da empresa não pode ser MEI, tem que ser outra. Eu preciso ter patrimônio. Então, por exemplo, eu preciso participar de uma licitação que eu preciso ter X% de capital social, preciso ter X% de PL. Você não tem porque você é MEI. E aí a oportunidade tem que ser para ontem. Olha, não precisa de documentação para ontem. A gente sabe que não é para ontem que as documentações acontecem. E você vai perder para outro que já tem tudo organizado e desenvolvido sobre isso. Mas isso a gente está falando em diversas organizações, tá? Comércio, serviço, qualquer outra coisa. Eu não entendo. Às vezes quer pegar um empréstimo no banco para poder fazer uma movimentação dentro da sua estrutura, não consegue. Porque como que você vai comprovar para o banco? Você tem até dinheiro espalhado em tudo quanto é lugar, mas só que o banco ele não vê assim. Porque o cara muitas das vezes ele vai pensar só no seguinte: eu vou pagar uma guia de uma média, tá? De R$70 por mês em vez de pagar 700. Pô, beleza. Mas e aí? Qual é a minha visão do meu negócio? Eu vou querer ficar... A partir do momento que eu tenho a vontade de empresariar, tenho a vontade de abrir meu negócio, eu entendo que aquilo ali é para ser rentável. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais tributo eu vou pagar. Ponto. Isso tá muito atrelado. Agora, eu ficaria muito contente de eu pagar uma guia de 15, 20 mil reais de imposto, que eu sei que eu tô ganhando muita grana em cima disso. Esse é meu objetivo. Esse é o objetivo. Agora, eu não ficaria contente... Você tá ganhando dinheiro pra caramba. Eu não ficaria contente, por exemplo, de pagar uma guia de R$70 e ter 20 CNPJs espalhados por diversos CPFs aí. A pessoa não consegue nem dormir direito.
sabendo que se tá no meu CPF, é meu. Tá? Tá no meu CPF, é meu. Ah, mas tá, meu amigo ali, ele me emprestou o CPF para eu abrir a movimentação, caiu na conta dele, ele tem que me repassar. Tem por que ser o CPF é dele? O negócio é dele. É dele, pô. O negócio não é dele? Juridicamente falando? Fora que você fica na mão de várias pessoas a vida inteira, aquilo ali. Fora uma que você situação. fica na mão de várias empresas a vida inteira. Pior que tem muita gente que faz isso, né, Thiago? Muito, muito. Não são poucos. E assim, quando dá problema, me procuram para organizar. E eu sempre falei, pô, mas eu te orientei nesse sentido aqui. Não faz nesse sentido. Mas, infelizmente, é uma questão que só vai startar uma visão diferente, só vai ter uma movimentação diferente quando chegar uma notificação, quando chegar um auto de infração ou qualquer outra coisa do tipo. Que aí, de fato, quando estoura a bomba, que a pessoa vai imaginar o que é possível fazer. Aí, muitas das vezes, tem como a gente parcelar, tem como fazer isso, tem como fazer aquilo. Teria como se tivesse feito antes. Agora não tem como. Agora você vai ter que pagar. Por exemplo, se for para cartório, por exemplo, as dívidas, você vai ter que pagar, inclusive, as custas do cartório, tá? Falando de dívida, né, Thiago? Só pra gente fechar um pouco nesse assunto de dívida, hoje, se a pessoa deixar de pagar quem é MEI, ou até quem não é MEI, deixar de pagar essas guias, né, de tributos, né? O que isso pode acarretar para o empresário, para quem empreende? Que pode acarretar não ter aposentadoria, obviamente, porque você tem que recolher aquilo ali de forma periódica, mensal. Se você recolher com atraso, não vai contar. E vai para dívida ativa. Dívida ativa é uma dívida que a Receita Federal arrasta abrindo aspas aí, para MEI também, se ele recolher, outra coisa também. Sim. A pessoa que é MEI, ela pega e vai fazer os recolhimentos com a intenção de assegurar a aposentadoria ou qualquer benefício de maternidade, do INSS. E aí ela não paga. Ela quer pagar tudo uma única vez. Numa única vez. Aí você paga com juros e multa, em tese não vai contar no teu tempo de contribuição lá. Você vai ter o recolhimento, mas não vai ter o tempo de contribuição necessário. Então, assim, a gente precisa... É bem complexo isso. E a pessoa se aposenta ou não? Aposenta, mas tem uma burocracia muito maior para você, junto ao INSS para poder autorizar você autorizar essa movimentação. Esse é o grande Eu já vi ponto. muitos relatos que não conseguiram, tá? Cara, assim... Que não conseguiram, é burocrático. Que pagou, que tipo assim, falou, não, esse negócio de MEI lá no final eu pego, acerto e pago. E aí foi, acertou, pagou e não... E não deu. Não Justamente conseguiu. por isso. Justamente por isso. Porque eu paguei em atraso e não computou a minha contribuição, não computou meu tempo de contribuição. Porque o negócio é o tempo, né? É o tempo. Não é a contribuição. Porque antigamente você era a contribuição. Isso. Agora não, é o tempo. Agora tem os dois, né? Tempo e contribuição. Caraca, tempo e contribuição. Por isso que eu falo, cara, essa nova geração aí não vai pagar minha aposentadoria. Não vai pagar, de forma nenhuma. E as pessoas estão demorando demais pra morrer, né, cara? Então, né? O pessoal tá envelhecendo muito. Por um lado é bom, mas por um outro lado também, economicamente falando, é complexo. Por isso que você que tá do outro lado aí, você tem que parar de guardar dinheiro em casa, fazer seu investimento, entendeu? Fazer seu investimento. Eu quero faça a poupança, não tem problema. Inicia, assim, eu sempre sugiro iniciar com 3%, 5%. Hoje a poupança, ela te rentabiliza muito pouco, né? Você tem mais movimentações aí, fundos, renda fixa que vão te rentabilizar maior. Sim. Só que assim, inicia com uma poupança, a partir do momento que você tem um valor interessante, você migra e abre esse leque de opção. Nunca coloque 100% do teu capital, 100% do teu capital que eu falo, 100% da sua grana em uma única operação. Amplia esse leque, abre esse leque. Uma parte você coloca na variável, outra na fixa. Isso. Geralmente variável tem uma taxa, né, um percentual maior, né, Thiago? Tem uma rentabilidade maior, mas também você pode perder, né? Então, quando você abre essa opção, a fixa suporta a tua possível perda hoje na variável. Você tem nas duas opções hoje? Eu tenho nas duas opções. Eu tenho variável, fixa, tem fundo de investimento também, tem debentures, que é algo mais complexo, que você investe dentro de uma empresa e essa empresa te rentabiliza. Tá distribuindo em 5 formas hoje, você? Isso aí, 5 formas. E uma supre a outra. Quando a gente fala
em fundo ou qualquer outra coisa relacionada a investimento, é super importante você ver as movimentações de mercado. As movimentações de mercado. Para também você não colocar o dinheiro no lugar errado. Né? Então, muitas das vezes as pessoas se perdem nisso. Porque um banco X vai me ofertar tantos %. Ninguém vai te pagar mais. Geralmente banco digital tem muito mais. Pagando. Geralmente banco digital tem muito mais isso do que os bancos mais tradicionais. Cara. Exato. Tem uma pequena diferença de uma para outra. Mas vamos botar assim na questão voltada a mercado. Se alguém me oferecer uma rentabilidade muito maior do que o mercado está me oferecendo, desconfia. Que não faz sentido. Muita gente, Thiago tá tomando cuidado pra falar, mas os golpistas que vocês já viram muitos caras. Eu tô aqui pra rasgar o verbo. Criptomoeda, né? Falando nesse cenário. Por muito tempo na sua cidadezinha onde que você mora, deve ter aparecido alguém que montou um escritório e falou que o seu dinheiro ia render mais de 10% por mês. Você pegou lá 100 mil por mês, você vai ter ele mais te pagou tanto. O primeiro mês, pagou o segundo, te adoçou para você investir mais, você aportou mais 50 e aí você trouxe o seu colega, falou que você tá pegando dinheiro, aí traz outro colega, aí você se encoraja a botar 300, 1 milhão, 500 mil, e aí quando você foi ver, essa pessoa pega seu dinheiro e a gente já teve diversos casos. Muitos casos, até aqui na cidade, pô. Então entra naquilo, se você tivesse uma educação financeira que a gente não tem no país, você teria uma visão totalmente diferenciada para tratar esse tipo de coisa. Obviamente, todo mundo quer dinheiro fácil, cara. Quem que não quer? Eu quero ganhar dinheiro sem trabalhar. Quem que não quer, pô? Mas, e o cenário? Você acha que é tudo muito fácil? Não é. Cara, eu acordo 5 horas da manhã, tem dia que eu trabalho até 1 hora da manhã, cara. Olha isso aí. Pra entregar as coisas, pra eu cumprir os prazos. E tá hoje aqui gravando podcast. E tô hoje aqui gravando num sábado de manhã. Então, assim, tem que querer. Tem que querer. Primeiro ponto, querer e aproveitar as oportunidades. Eu acho que as pessoas ficam muito vendo rede social. E todo mundo é feliz na rede social. Todo mundo é feliz. É porque, cara, rede social, vou até abrir aspas de novo. Rede social é alta performance. Você só quer mostrar o que você quer performar na internet. Agora, o Mark Zuckerberg soltou uma inteligência que você consegue conversar com essa inteligência dentro do Facebook e do Instagram. Para você ter um amigo. Porque existe um Facebook, Meta, a sede é lá nos Estados Unidos. Eu não sabia disso, não. Esse é um dado estatístico. A maior parte dos norte-americanos, eles têm no mínimo 3 amigos. Amigos, pessoas, sim, no próximos. Dia a dia, próximos. E a maior parte deles dentro de Instagram e Facebook, dos usuários, eles não são como nós brasileiros que temos mais de 3, 4 mil pessoas. Eles têm 600 pessoas, 400, 300 pessoas. Isso é um dado estatístico deles. Mais restrito, digamos assim. Então, lá o povo culturalmente é um povo um pouco mais frio na deles. Então, eles não têm muitas amizades. Então, no dia disso é comprovado. Então, com base nisso, ele criou uma inteligência para que você tenha alguém para você conversar dentro da rede social. Então, como hoje os parâmetros, as regras das redes sociais, eles não têm direito de invadir as nossas conversas privadas. Sim. Então, eles não têm acesso ao quê? Comportamentos, coisas que a gente não mostra no público, na postagem que você faz. Por isso que eu falo, a rede social hoje é performance. Então você mostra o que você quer performar, o que você quer vender para as pessoas. Inclusive tem gente até que aluga carro para fazer uma postagem e depois levar o carro para dizer que tá... Rede social no aberto, você não mostra, na maior parte das pessoas, você não mostra 100% do que você é. Muito e aí, no mundo de negócios, no mundo capitalista, você precisa de ter dados. Dados que você vende dados para poder melhorar a venda de comércios. Ou seja, eu crio uma inteligência que eu converso com você. A partir do momento que você autoriza aquela inteligência, você cria seu amiguinho ali no chatbot ali para conversar, você começa a trocar. Eu tô com uma dor de cabeça hoje, eu tô me sentindo mal, assim, assado. E a inteligência vai conversando com você. Existe um termo que ali, quando você marca, que você autoriza que aquela inteligência ela tenha acesso e ela possa... E aí, o que o Meta faz com esses dados? Ele alimenta esses dados para lá na frente, essas plataformas de anúncios que a gente usa, né, quanto gestor de tráfego e tudo mais, a gente tenha muito mais, o Meta tenha muito mais informações do usuário, porque nas postagens abertas, a gente não mostra tanto.
Mas com uma inteligência artificial que você conversa, você vai se mostrar mais. Então ele vai ter muito mais dados para trabalhar para nas trabalhar informações. e vender mais coisas pra gente. Pegou a visão? Peguei, então, cara, é loucura. E acho super estranho, né? É porque loucura. É uma loucura, sem dúvida. É loucura. E ele só pensou nisso porque ele enxergou. Falou, peraí, o povo não tem tanta amizade. Vou criar um amigo para eles. Mas eu vou criar um amigo para eles, que eles vão ter que conversar, mas automaticamente eles vão me dar o direito de ter informações mais pessoais deles. Coisas que geralmente a gente não compartilha. Por exemplo, agora tá no Brasil aí, que isso tá chegando no Brasil. Geração Z. Eles criam, isso talvez vai chegar no seu filho, no meu. Sim, com certeza. Eles criam perfis agora, eles têm um perfil aberto, que todo mundo vê no Instagram, e tem um perfil fechado. Esqueci o termo que eles usam. Quem souber, bota aí nos comentários aí. Tem um perfil, eles dão um nome perfil privado, que eles botam só os amiguinhos deles, e lá eles mostram tudo. Sim. Porque essa geração, eles não querem ser muito conhecidos, eles não querem se mostrar tanto. Quer se expor Não, eles só se expõem, eles têm pro um perfil grupo dele, privado. Pode pegar essa garotada todinha hoje que tem 10, 15, eles têm todos os perfis deles, tem um perfil aberto e tem um perfil privado lá, onde que eles mostram tudo de forma muito absurda mesmo. Eu falo porque esses dias eu tava vendo, a Cláudia me mostrou algumas coisas, né? E aí eu acho que tinha uma outra criança lá, um adolescente, que tinha o telefone, e aí mostrou do amiguinho. Eu fico vendo, né? Sim. Falei assim, cara, na verdade eu vi essa notícia dentro da rede vizinha, né? Dos chineses lá, e aí aquilo me lembrou. Na hora eu olhei, eu falei assim, caraca, cara, pior que é verdade, cara. E aí ficou alerta para os pais. Sentido, né? Ficou alerta para os pais, porque dentro dessas redes sociais, vocês, pais, não estão. Só eles que estão. Exato. Esse é Desculpa ter trago esse assunto, mas mas extremamente relevante e compatível com a tua área de atuação. Entendeu? Então, eu acho que cabe falar, você que é empresário, você que é profissional que está do outro lado, você tem filho, neto, sobrinho, enfim, fiquem de olho, porque existe um outro universo, eu só não estou lembrando o termo agora, mas existe um outro universo paralelo que está sendo criado, porque essa geração, eles não querem mostrar para todo mundo tudo o que eles fazem. E aí, o que está acontecendo? Uma amiga minha relatou que o filho dela quase foi expulso da escola, lá em Itaboraí isso aconteceu, porque nessas redes privadas eles fazem uns movimentos e tem até série disso, Netflix, né? Tá acontecendo muito. E todos combinaram de fazer uma sacanagem ali com o filho dela e botaram a culpa nele. Caramba. Sendo que o garoto não fez nada. Entendi. E chegou lá na hora lá. Ele nem participou, né? Ele nem participou, o garoto não tinha feito nada. Só levou a culpa. O garoto não queria mais ir pra escola e tal, tudo mais. Então, cara, hoje a internet também é um lugar assim. A gente tem que cada um fazer a nossa parte, fazer o nosso papel. A gente fala que como se fosse uma terra sem lei, mas existem leis para embasar, pra gente buscar esse tipo de movimentação. Mas, cara, sem dúvida você de fato acompanhar essas movimentações. Hoje eu tenho um filho de 5 anos que eu e a Camila, a gente sempre limita certas situações para ele, justamente visando esses problemas que podem ocasionar. Então, muita tela, a gente tem um limite de tela por dia, a gente consegue interagir muito mais com ele de uma forma muito mais pai, mãe e filho, do que a gente tá deixando somente o celular ali naquela movimentação. E ele com 5 anos, ele sabe mexer em muita coisa, não adianta você falar que não sabe, porque ele sabe mexer em muita coisa. Muito rápido. E pode ver coisas que não tem nenhum tipo de relação com a idade que ele tem hoje. E é basicamente isso, a gente vai sempre doutrinando, a gente vai sempre caminhando e buscando sempre uma evolução, tanto no nosso trabalho, tanto na nossa vida e etc. É isso aí, gente. A internet tá aí, a gente tem que saber usar ela da forma correta. Gente, a gente tá chegando ao final desse episódio, que foi um papo assim, uma conversa muito franca. Eu sei que foi muito aberta, a gente falou de muitas coisas, mas o principal que eu quero que você saia daqui, do nosso episódio de hoje, é você entender que você precisa compreender todos esses processos que vão te ajudar a fazer com que você construa cada vez mais um empresário, um profissional melhor na sua rotina, dentro do seu dia a dia, naquilo que você empreende, naquilo que você trabalha. Você não precisa saber tudo, você não precisa operar tudo, mas você precisa entender o que vai te fazer crescer, o que vai te fazer trazer mais resultado para o teu negócio. Fazer gestão
não é só um termo bonito, mas fazer gestão é processo. É você entender de planejamento, é você se planejar, é você controle, é você se controlar, é você entender da parte de finança, é você ter um alinhamento mais ajustado com a sua contabilidade, é você realmente procurar se organizar em relação ao teu marketing, entender o que está sendo feito para você, o que realmente é preciso ser feito para o teu negócio, e por aí vai, entender essa parte principalmente de como que vai ser o seu futuro, como que você se vê lá velhinho, a sua aposentadoria. Exato. É você tomar cuidado com o que você tem que pagar no dia a dia, não querer pular as etapas, é você não achar que é mais esperto do que o governo. Ah, não vou pagar não, imposto não. Eu vou tentar sonegar aqui de uma forma, mas chega lá na frente, vem um impacto muito A gente brinca, né? A gente fala, faz o L, que não sei do quê, não sei o quê. Cara, mas eu acho que é válido. O brasileiro é um povo muito alegre, um povo muito feliz, um povo muito inteligente. Nós somos muito criativos. Nós pegamos uma mariola e empreendemos com um pacotinho de mariola. Nós pegamos uma maca e empreendemos com uma maca. Então você que está do outro lado, pequeno, médio, grande empresário, muitas das vezes as coisas não estão acontecendo, estão travadas na sua vida, dentro da tua realidade aí, porque você não quer sair da sua zona de conforto e buscar mais conhecimento. E, principalmente, eu acho que o primeiro passo é você alinhar mais, ajustar mais essa comunicação com o seu contador. Porque o que a gente faz? Eu vou fazer uma mentoria com fulano, vou fazer com não sei do que. A ideia não é você gastar mais dinheiro, é você aproveitar um pouco mais um personagem crucial para o teu negócio, que é o contador ou a contabilidade, que eu acredito que você possa honrar mais ela financeiramente, para ela ter mais tempo de qualidade, você ter mais tempo de qualidade, que seja uma reunião mensal. Exato. Pô, eu tive um relato de um caso, só para fechar, que um escritório grande perdeu uma empresa, um cliente grande, porque ele só conversava com essa empresa, com esse cliente, uma vez no ano. O que não faz sentido. E aí levou um susto, porque essa empresa se retirou, de repente, não tinha contrato, tudo de boca. E o que não dá base nenhuma. E aí essa empresa ficou triste porque aquele cliente saiu. Mas aquele cliente saiu porque a culpa foi sua. E talvez você que está assistindo do outro lado esteja a um passo de acontecer isso. Sim. E você tá achando que não, fulano depende de mim. O tempo de hoje, as pessoas estão buscando alta performance o tempo inteiro. Exato. Então não vai nessa, não. Tem que fazer gestão. Fazer gestão de negócio é você fazer contrato, é você ter setor de cobrança. Se não tem setor de cobrança, você mesmo faz. Pega um outro telefone e bota para fazer. Tem que fazer. Você tem que ter um mínimo, o básico você tem que ter. Para você girar. Para você girar. Porque quem tá do outro lado, que você atende, ele percebe que ele tá estudando, ele tá fazendo o que você não tá fazendo. Aí ele começa a ter visão e enxergar, opa, essa empresa aqui não é pra estar comigo, não. Tá todo mundo indo em curso, gente, todo mundo indo em mentoria, todo mundo indo em evento, tá todo mundo assistindo conteúdo na internet. Esse tipo de episódio aqui é um episódio libertador pra você. Porque você vai sair daqui assim... Com uma visão diferente. Caraca, você deve estar com a cabeça assim, caraca, preciso ver esse negócio de investimento, preciso saber se você vai sair daqui assim, preciso ver se meu contador, como que eu tenho que conversar mais com ele, cara, preciso saber, eu tenho que entender um pouco mais. Essa é a intenção. O principal objetivo desse episódio aqui é mexer com você que está do outro lado, com a tua cabeça, entender que coisas precisam ser ajustadas. Você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, mas o principal, alinhar sua comunicação com a sua contabilidade. Sim. Entender que você não vai fazer tudo, mas que você precisa entender cada processo. Exato. Fazer fluxo de caixa, você se atentar, porque fluxo de caixa, você vai ter sempre uma leitura, né, frequente do que está acontecendo com o teu negócio. Ponto. E se atentar com essa questão do teu futuro, pensar no seu futuro. Eu acho que esses são pontos principais. E o melhor personagem que pode te ajudar a você se conectar com todos esses braços dentro da gestão do teu negócio é o contador. Um contador também que tenha essa percepção de mundo, que tenha esse perfil como o do Thiago, para que você não fique aí capengando e se arrastando com o teu negócio por aí, tá bom? Thiago, você tem considerações finais para fazer? Eu vou deixar só uma pergunta para fazer os empresários pensarem. A gente está passando por um processo de reforma tributária, certo?
deixar eles pensarem na seguinte forma. Vocês sabem quais impactos isso pode ocasionar no seu negócio com a reforma que a gente está passando agora? Esse é o ponto. Pensa, num futuro a gente vai tratar sobre isso numa nova oportunidade, mas é interessante pro empresário vislumbrar essa possibilidade e entender que a gente está passando por um processo de reforma tributária e qual o impacto isso vai gerar no negócio dele. Se esse impacto é positivo, se esse impacto é negativo e se é possível a gente contornar esse impacto. É isso. Meu telefone, meus contatos vão estar à disposição. Qualquer tipo de situação, podem estar entrando em contato. Eu tenho um prazer enorme em estar conversando com as pessoas e a gente sempre alinha o próximo passo, sempre a próxima oportunidade, e construir networking também é extremamente relevante. É isso, agradeço a oportunidade, Ibrahim, de estar conversando com você. Você é um cara que a gente tem uma amizade já de longa data. A gente conversa praticamente todo dia da semana, seja falando de coisa pessoal ou seja falando de negócio. E assim, a gente torce sempre que as coisas aconteçam de uma forma muito positiva. É isso aí, gente. Muito obrigado, Thiago Ferreira, meu contador e amigo parceiro. Tá se aposentou do futebol, ele não quer jogar mais futebol, tá se aposentando. Meu empresário era ruim na época. Era ruim, né? Era ruim. É porque você é botafoguense, cara. É muito ruim esse negócio de botafoguense. Botafogo tá campeão. Diz a lenda que os times estão se resguardando pra jogar o Mundial. Daqui a um mês tem Mundial. Tu acredita? Qual a sua opinião? Quem vai ganhar o Mundial? Qualquer um menos time brasileiro, porque não tem como... Você sabe que o Fluminense vai ser campeão mundial, né, pai? Isso é você que tá dizendo, né? Tem que ter fé, tem que ter Não vou torcer pra isso, não. Vou torcer, obviamente, que o Botafogo vença. Diz a lenda que Neymar vai jogar no Flamengo no Mundial, tá? Ah, tomara que jogue, né? Porque só fez 2 jogos no Santos, o restante tá à toa. Você torce por ele? Cara, eu já acreditei muito mais no potencial dele. Hoje não mais. Eu acho que ele se perdeu no personagem. Digamos assim, ele esqueceu que o que de fato ele é. Ele não foi profissional ao longo da carreira dele, digamos assim. Ele poderia ser tratado problema é teu, problema é teu, tá? Isso. Problema é teu. Eu sou Neymazete. Neymar vai ser o cara, entendeu? Vai ser o cara. E se você não gostar, mande as costas. Também, torço não, você não tá torcendo, tá torcendo contra o Neymar aí, Alex. Tá torcendo contra o Neymar aqui, falando mal de Neymar. O negócio dele é Louco Abreu e Gabigol. Não, Gabigol também não. Meu negócio agora é Igor Jesus que horrível. E John Textor, que salvou o Botafogo. Com gestão. Então, com gestão. A gente, com 3 anos de SAF, a gente bateu o campeão brasileiro e o campeão da Libertadores. Caraca, o Botafogo é um exemplo muito clássico, né, não, cara? E eu acho assim, que é a melhor SAF do Brasil. Esse ano deu uma segurada na onda porque ele é um cara que ele é dono de outros negócios. Ele precisa ajustar o fluxo. Claro que é, ele não é bobo não, pô. Ele já sabia que ia acontecer isso esse ano, já sabia já, mas ele fez o que ninguém conseguiu fazer. Exatamente. Em 3 anos de SAF, um clube que estava fadado ao fracasso, financeiramente falando, estruturalmente falando, em 3 anos a gente conquistou uma pré-Libertadores, onde a gente bateu quase campeão brasileiro em 23, que teve aquela derrocada, e em 24 a gente ganhou um brasileiro e uma Libertadores. Foi sensacional. Assim, na minha mente eu jamais imaginaria ver um troço desse. Então você percebe que gestão atrelada não somente ao esporte, ou qualquer outro negócio, te dá resultado. Pra você ver, o Vasco tinha uma SAF, foi o único time que teve SAF que não deu certo. Gestão. Não deu certo. Vendeu para uma SAF. Olha aqui, o Alex tá rindo. Cara, mas cara, olha só. O Vasco foi o time que teve uma SAF e foi o único time que não deu certo, cara. E tem uma torcida enorme. Cara, você tem ideia disso? A torcida do Vasco, ela é enorme. Caraca, cara, loucura isso. Mas você tem N problemas atrelados a isso, que muitas das vezes você vendeu a tua porcentagem de clube assim, na emoção. Irmão, e não analisou o perfil do investidor. O Vasco hoje tem Coutinho, trouxe Souza, aquele Alex Teixeira. Eles amigos, né? Eles pagam, para esses 3, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mais de 3 milhões de reais por mês. Irmão, com esse dinheiro, daria pro Vasco ter uns 4 ou 5 jogadores muito bons. Sim. Você tem ideia disso? Gestão. E muitas das vezes não consegue arcar com esse valor. E isso vai para a justiça e vira o triplo. Galera, é isso aí. Você que empreende, tá do outro lado, você
Sente essa O dor. pessoal não quer arriscar também, né, gente? Não adianta você falar assim, vou empreender, vou ter um negócio, uma profissão aqui e tal, quero fazer grana e você não quer arriscar. Você vai ter que entrar na zona de risco, cara. Eu já fiz algumas movimentações que, tipo assim, não deram certo da forma que eu esperava que daria certo e vida que segue. Mas já tiveram outras situações que eu fiz e, pô, deu super certo. Falei, caraca, cara, isso aqui deu bom pra caramba. Entendeu? Uma coisa que funciona muito pra mim. Todo santo dia, por exemplo, a gente tá gravando aqui agora. Tô gravando aqui, ó, pra não falar que é mentira. Aqui, ó. Número novo, chegou aqui, ó. Sim, contato. O contato aqui, ó. Nunca investi em anúncios online. Aí mais cedo hoje chegaram outras pessoas também. Ou seja, uma das coisas que eu não me arrependo, de verdade, todo mês eu invisto em anúncio online. Patrocinado. Dá certo, pô, funciona. É claro que eu vou falar pra você aqui, que eu sempre falo isso pras pessoas. Tudo que chega você fecha? Não, gente, eu vou ser hipócrita. Faz parte do processo. Pra 10 que vem, 2 você fecha, mas você paga. Você paga. Dependendo, sendo bem sincero pra vocês, é R$15 por dia ou 30, dependendo se eu tô colocando duas estratégias rodando e funciona. Entendeu? Sim. Então você que tá do outro lado aí, se você ainda não investe em anúncio online, invista. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, que você saia daqui com um poder de decisão, que você precisa transformar a tua mente e a sua atitude para com o teu negócio ou o que você faz aí. Às vezes você também é CLT e está trabalhando também, você precisa também fazer uma boa gestão na sua vida no dia a dia. Para de ficar colocando culpa só em político, em parente, ou que você não está bem, que não está legal, e cachorro. Sempre tem um porém, mas execute. Tem que fazer a sua parte. Execute. Agradeço aqui mais uma vez ao nosso diretor, Alex Dutra, nas dependências da ONI Studio. Você que está aí do outro lado e quer gravar vídeos profissionais, você que quer ter um canal no YouTube, fazer o seu podcast ou participar do nosso podcast aqui, mande mensagem, faça contato ainda hoje ou quando você puder e quiser, para que você tenha acesso, lugar climatizado, cadeiras confortáveis, você tem uma estrutura muito boa, uma estrutura ótima, excelente, direção de corte, tudo perfeito para você que está do outro lado. Você também tem um evento externo, uma formatura, um campeonato de futebol. A gente tem o nosso outro braço, que é a ONI Sports, que você que faz eventos como corrida, eventos como futebol, futsal, voleibol, ou qualquer evento corporativo, festa, você quer fazer uma transmissão ao vivo, com câmera, andando para tudo quanto é lugar, sem cabo, você quer transmitir ao vivo em várias plataformas digitais ao mesmo tempo, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, tudo de forma simultânea, nós ofertamos esse serviço. É só você querer que a gente faz acontecer. Combinou, né? Então, se você quer ter esse serviço personalizado, faça contato ainda hoje nas descrições aqui dos vídeos e todas as nossas plataformas digitais você vai ter acesso aos nossos contatos. Mais uma vez, agradeço a Papai do Céu pela permissão da vida de estarmos aqui. Que Jesus nos abençoe a vida do Thiago, que teve deu o prazer de trazer tanta informação e contribuir com esse episódio. Espero, né, que ele venha aqui novamente em outros momentos. Agradeço mais uma vez o nosso diretor, Alex Dutra. E você que está aí do outro lado, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar essas informações, contribua com mais informações que você tenha, coloque aí nos comentários aquilo que você acredita, né? Às vezes a gente vai falando aqui algumas coisas, como eu já falei, né? A gente não é técnico, expert em tudo, né? Mas a gente está sempre aqui compartilhando um pouco da experiência do nosso dia a dia e da nossa realidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse episódio. Então façam gestão. Gestão vai gerar transformação no negócio de vocês e na sua vida que está aí do outro lado. Então, até o próximo episódio e até lá. Valeu!